Cumprimento a todos os irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, um dia importante, momento de nós meditarmos na Palavra de Deus, esta hora tão especial. Este encontro que nós temos aqui através das redes sociais, através do Facebook, para refletirmos na Palavra do Senhor Jesus. E é um prazer ter a tua companhia. Eu convido a todos para pegar a sua Bíblia, para nós meditarmos um pouco nas Escrituras. E desde já agradeço a tua participação, você que tem compartilhado, e peço que continue compartilhando, e aqueles que não compartilharem, ainda compartilhe, para que outros possam ser alcançados. Também você pode deixar a sua mensagem, seu comentário, pedido de oração. Convido a todos para lermos a Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 39 até o versículo 46. Vamos estar meditando um pouco nesta palavra, uma passagem um tanto conhecida, mas é importante nós entendermos o que Deus diz para nós hoje através desta palavra. É a essência da Bíblia, de nós lermos e nós meditarmos, que é o livro em que, quando você lê, o autor está presente. E este autor da Bíblia, que é o próprio Deus, o Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, embora tenha vários escritores, mas o autor é um só. Este é aquele que está aqui, é aquele que está no outro lado, é aquele que preenche os céus e a terra, aquele que diz através do profeta Isaías, capítulo 66, os céus é o meu trono, a terra é escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Que lugar seria do meu descanso, do meu repouso? Então esse Deus que enche os céus e a terra é aquele que pode falar ao teu coração, que conhece a tua necessidade, muito além apenas das letras transcritas aqui, mas aquele que fala no interior. Pois convido você para meditar, para tirar este momento e refletir na palavra do Senhor. Busque que o Senhor Jesus possa falar lá no íntimo, e certo é que se você abrir o teu coração, você vai poder sentir a presença de Deus. Lucas capítulo 22, versículo 39 a seguir, diz assim: E saindo, foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém. Todos conhecem a história de Cristo. Os momentos angustiosos, os momentos finais da sua trajetória humana. E é interessante e importante nós entendermos que Cristo, como homem, ele foi nosso exemplo em tudo. Tanto que, se nós vermos em Atos capítulo 2, nós vemos que o batismo é para remissão de pecados, para perdão de pecados. Se quiser pode conferir lá em Atos capítulo 2, verso 38. E o Senhor Jesus foi batizado, sendo que ele não tinha pecado, logo não precisava ser batizado. Mas por que ele foi batizado? Para ser nosso exemplo. Então o Senhor Jesus, ele tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Como homem, ele teve pai, que é a parte divina.
Ele foi gerado pelo Espírito Santo, não foi pela vontade do homem. Ele teve mãe, ele nasceu no ventre de Maria. Mas como Deus, ele não tem pai nem mãe. Como homem, ele teve princípio, ele nasceu. Como homem, ele morreu. Como Deus, ele não tem princípio nem fim. É o que o escritor aos Hebreus diz lá, que ele é a segunda ordem de Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dia, sem fim de vida. Como homem, ele chorou. Como Deus, ele enxuga as nossas lágrimas. Como homem, ele teve fome. Como Deus, ele é o pão da vida. Como homem, ele teve sede. Como Deus, ele é a água que jorra para a vida eterna. Como homem, ele orou. Como Deus, nós vemos lá no Evangelho de João, capítulo 14, que ele responde às nossas orações. Então é importante nós deixarmos claro que o Senhor não precisava nem orar, porque ele responde, mas para ser nosso exemplo. Por isso o escritor, o apóstolo Paulo, melhor dizendo, o apóstolo Paulo escreve lá em Filipenses, dizendo no capítulo 2, que ele, sendo Deus, não quis agir como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma humana. E achando-se na forma de servo, foi humilde até a morte e morte de cruz. E nós chegamos nesses momentos aqui um pouco antes da crucificação, quando ele vai com os discípulos para o Monte das Oliveiras. E ele disse algo tão importante para eles, que é importante para nós. Quando ele diz assim: orai para que não entreis em tentação. Quantas vezes a pessoa deixa de orar, deixa de buscar, deixa de dedicar-se à oração, deixa de aplicar a sua vida à oração. E eu quero perguntar a você, prezado irmão, amigo, quantas vezes você ora por dia? Quantas vezes você coloca, não é cumprimentar Deus, como costumo dizer, né? Que você chega, ô Senhor, eu estou aqui, eu preciso da tua bênção, da tua graça, me ajuda, amém. Não é falar realmente com Deus, tirar um momento de oração. Um momento para falar com Deus. Quantas vezes você faz isso por dia? Quantas vezes somos cercados, bombardeados por tantas dificuldades? E às vezes na correria do dia, nos preocupamos com tantas coisas. Estamos tão atarefados como Marta ali, quando o Senhor foi até a casa deles. Marta, Maria ali em Betânia. E Marta atarefada com as coisas materiais e Maria aos pés do Senhor. A ponto que Marta disse: Senhor, não te importa que eu sirva só? Fala para minha irmã vir me ajudar. E Jesus respondeu: Marta está fadigada, ansiosa com tantas coisas, mas uma é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Estar aos pés do Senhor. E o Senhor Jesus aqui, nos seus momentos, mostrando, ensinando aos seus discípulos. E ele disse: orai, para que não entreis em tentação. Quando a pessoa vai deixando de orar, vai deixando de buscar a Deus, vai deixando de ter comunhão com Deus, vai deixando de se alimentar das coisas espirituais, ele vai perdendo a visão espiritual, ele vai deixando de ser iluminado pelo Senhor, e muitas vezes ele começa a ser induzido ao erro, levado ao engano, porque em Deus não há engano, mas quando nos distanciamos de Deus, estamos sujeitos ao engano. E diz a palavra do Senhor que Jesus aqui se apartou dele, cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava. E qual o exemplo de oração que o Senhor nos traz aqui? Ele diz assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. E aí como que nós oramos? Senhor, eu não aceito isso, o Senhor tem que ser desse jeito, o Senhor faz assim, porque o Senhor tem que operar assim, o Senhor tem que fazer desse jeito. Mas foi esse o exemplo que o Senhor Jesus nos deixou? Diante do sofrimento que ele sabia que viria. Ele sabia o que iria acontecer, porque Deus é presciente. Mas ele disse: se queres,
passa de mim este cálice. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar. O Senhor pode livrar dos inimigos, o Senhor pode transformar, tudo, o Senhor tudo pode. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então a nossa oração precisa sempre estar buscando qual é a vontade de Deus para a nossa vida, mesmo que venha dificuldade, que venha sofrimento, porque diz a palavra do Senhor aqui, e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Então, no momento de dificuldade, quando temos que passar por dificuldade, não passamos só. Se nós estamos em Cristo, se estamos confiados no Senhor, a palavra de Deus nos afirma e nos mostra o exemplo maior aqui a ser seguido do próprio Deus, na sua forma humana. Ele disse aqui que um anjo do céu fortalecia, então o Senhor nos fortalece. E o salmista, escrevendo lá no Salmos 34, no versículo 7 até o versículo 9, ele nos diz: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então o anjo do Senhor acampa ao redor. O Senhor livra do quê? Então eu não vou passar por dificuldade nenhuma, não vou passar por problema nenhum, porque o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, eu temo ao Senhor, então ele me livra. É isso que diz? Vamos entender um pouco mais do que o salmista está dizendo. Versículo 6, se nós voltarmos um pouco, diz aqui: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e salvou de todas as suas angústias. Então passa muitas vezes por angústia, mas o Senhor livra. Aí ele disse: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Então o Senhor supre a necessidade, o Senhor abre as portas, o Senhor nos livra da angústia. E se continuarmos um pouco, chegando lá no versículo 17 aqui do Salmo 34, nos diz: os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Quantas vezes estamos angustiados devido a notícias ruins, devido a problemas, preocupações, seja no trabalho, seja em questão familiar. Mas quando nos colocamos diante do Senhor, clamamos, o Senhor conforta o nosso coração, que cumprindo o que a palavra de Deus diz, o justo clama, o Senhor ouve e livra de todas as suas angústias. Aí nós sentimos a paz, sentimos tranquilidade, a confiança é aumentada. E o versículo 18 aqui ainda diz: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então aqui ele tem um coração triste, amargurado, que está angustiado, abatido. O Senhor está perto daqueles que clamam a Ele. E diz aqui: dos contritos, salva os contritos, os arrependidos. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todos. E às vezes a pessoa diz assim: mas eu estou servindo a Deus e passo por dificuldade, passo por angústia. O salmista diz aqui: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todos, o Senhor conforta. E o maior exemplo nós temos aqui, que quando o Senhor se angustiou, diz aqui, um anjo fortalecia. E o versículo 44 aqui de Lucas 22 diz: e posto em agonia orava mais intensamente. Olha o exemplo aqui que nós precisamos seguir. Quando sentimos em agonia, aí nós oramos, às vezes vem angústia, vem dificuldade, nós começamos a orar, parece que piora, parece que nos sentimos atribulados, parece que as coisas dificultam. E aí, o que a gente faz? Deixa de orar. Vai deixando de orar, vai se distanciando, mas o exemplo não é esse. E posto em agonia, orava mais intensamente. A situação dificulta, nós oramos mais. Parece que não tem solução, nós oramos mais. Continuamos buscando do Senhor. E o Senhor aqui, ele chegou ao ápice do sofrimento humano, da angústia humana,
a ponto que diz o texto aqui que o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue e corria até o chão. Imagine o sofrimento que o Senhor passou por mim, por você, para nos resgatar do pecado, para nos redimir. Ele sentiu as nossas dores, e o profeta Isaías, descrevendo no capítulo 53, diz que ele foi moído pelas nossas transgressões, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Quando nós olhávamos para ele, olhando para ele, nenhuma beleza víamos. O profeta lá descreve o sofrimento, descreve o Senhor no seu sofrimento, em que não parecia nenhuma beleza, nenhuma formosura, apenas ali o sentimento, a dor, a angústia. E quanto o prezado irmão, o amigo, valoriza o sacrifício que o Senhor fez. Por que o Senhor se angustiou? Será que simplesmente porque ele seria crucificado? Quantas vezes o Senhor chorou, e nós vemos um desses exemplos lá, Evangelho de João capítulo 11, verso 35, onde Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Jesus chorou ali por ver a incredulidade, porque ele havia dito: se creres, verás a glória de Deus. Tinha dito que Lázaro ressuscitaria, mas a incredulidade ainda tomava conta dos corações. E quantas vezes o Senhor tem chorado pelo homem e a mulher que deixam a mensagem do Senhor, que deixa de confiar no Senhor, que deixa de buscar ao Senhor a solução para todos os problemas. E estão muitas vezes como os discípulos, porque nós olhamos aqui não como os discípulos cheios do Espírito Santo, mas como os discípulos que ainda estavam vazios do Espírito. E diz a palavra de Deus que quando o Senhor levantou da oração, foi aos seus discípulos, eles estavam dormindo. Estavam tristes, dormindo. O Senhor não tinha dito para eles: orai para que não entreis em tentação? E ao invés deles orar, eles estavam dormindo. E você, prezado irmão, amigo, internauta, você tem dedicado a oração ou está dormindo? Quantos dormindo espiritualmente? Quantos que têm deixado de buscar ao Senhor e têm sido levados por enganos? Mas a palavra do Senhor nos traz aqui que o Senhor perguntou: por que estás dormindo? Não é tempo de dormir, é tempo de despertar do sono, é tempo de levantar, é tempo de buscar ao Senhor. E o profeta Isaías escreve capítulo 55, versículo 6, dizendo ainda: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. E o Senhor então reforça aqui o versículo 46 de Lucas 22, levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. É necessário nos levantar, é necessário orar, é necessário buscar ao Senhor. E quando nós clamamos ao Senhor, quando nós nos colocamos diante do Senhor, seguindo o exemplo que o Senhor deixou, nós podemos dizer, como o salmista no Salmo 124, se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos. Quando a ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Se não for ao Senhor, essa experiência daqueles que clamam,
daqueles que ora, daqueles que aplica a sua vida em oração, que dedica a sua vida ao Senhor. Pode dizer, se não for ao Senhor, porque o Senhor livra, porque o Senhor faz passar, como o salmista que nós lemos lá no Salmo 34, muitas são, Senhor, as aflições do justo, mas o Senhor livra de todos, o Senhor guarda, e nós atravessar, cantando o hino da vitória, podemos dizer, se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, porque o Senhor é quem nos sustenta, que nos toma pela mão, que nos levanta, e no momento de dificuldade, de angústia, podemos ser fortalecidos pelo Senhor. Por isso o nosso socorro está no nome do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. E como é bom quando nós temos esta confiança no Senhor, quando nos entregamos por completo, quando priorizamos as coisas espirituais, quando nos colocamos clamando ao Senhor, certo de que Ele ouve a nossa oração, de que Ele responde quando nós andamos em justiça e fidelidade. O Senhor é aquele que guarda e nos aconselha sempre: levantai. Não é tempo de dormir, não é tempo de cochear em dois pensamentos, não é tempo de deixar a presença do Senhor, não é tempo de distanciarmos do Senhor, é tempo de nos aproximar do Senhor. É tempo de estarmos alicerçados em Cristo, é tempo de se levantar confiante, levantar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor e orar, clamar ao Senhor, para que não entreis em tentação. Somos tentados a deixar a mensagem, tentados a deixar a sã doutrina, tentados a deixar a fidelidade com Deus, tentado por tantas ofertas, tantos pratos que o mundo oferece. Mas quando nós estamos alicerçados em Cristo, nada nem ninguém pode nos separar. Por isso o apóstolo Paulo escrevendo diz assim: quem nos separará do amor de Deus? Nem a tribulação, nem a angústia, nem a peste, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida, continue abençoando o seu lar. Vamos orar, vamos estar falando com Deus. Busque ao Senhor. E o conselho é orar. Dedica-se mais na oração. Dedica-se mais nas coisas espirituais, em se alimentar das coisas de Deus. E certo é que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais somos fortalecidos e renovados e iluminados por Ele. Continuamos aí orando, pedindo aos irmãos, seja orando a favor do diácono Paulo, diácono João, ali da cidade de Guarulhos, que o Senhor possa estar abençoando, dando saúde, e os demais que têm pedido as nossas orações, pedidos que vão sendo colocados nos grupos, também no decorrer, dos dias, aí, através do Facebook. Que Deus possa abençoar cada vida, que Deus possa abençoar cada lar, que cada um possa ser edificado pelo Senhor Jesus. Ore neste momento, fale com Deus. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu poder. Senhor, te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Senhor, por este momento que nós passamos aqui meditando, Senhor Jesus. Ó Deus, e agora pedimos, estenda as tuas mãos. Senhor, abençoa cada vida, cada lar. Eu não sei, Senhor, o que cada um tem passado, mas o Senhor que conhece a cada um que tem ouvido esta palavra, o que eles têm sentido, o que têm passado, meu Deus, e pode fortalecer, direcionar. Ó Senhor, e peço pela tua graça, ajuda, Senhor, a cada família, a cada vida, que possa se chegar a ti, recorrer-se, confiar inteiramente, sentir, ó Deus, a tua presença, a tua graça. Meu Deus,
Abençoa aqueles que estão enfermos, que estão passando por momentos difíceis. Senhor, dê saúde, dê a tua graça. Senhor, pela tua misericórdia pedimos, pois bem sei que se tu queres, o Senhor pode operar, Senhor, milagres e levantar até mesmo aqueles que estão, Senhor, à porta da sepultura. O Senhor pode levantar aquele que já não resta mais esperança, mas o Senhor é o dono da vida. Ó Deus eterno, estenda as tuas mãos e ajuda. Abençoa, Senhor, a cada vida, a cada lar, a cada um que tem ouvido a tua palavra, que possa, Senhor, buscar a tua face e ter um compromisso real contigo. Senhor, estenda as tuas mãos, dá-nos uma noite de paz e descanso, Senhor, pela tua misericórdia pedimos. Se lhe apraz, ó Deus, fala conosco ainda através das visões da noite, nos guia, nos direciona, Senhor, e que possamos a cada dia estar firmados em Ti. Senhor Jesus, todos aqueles que têm pedido as orações, os pedidos que vão sendo colocados, seus nomes, ó Deus, no decorrer dos dias, Senhor, alcança também com a Tua misericórdia, com a Tua graça, te pedimos. Senhor Jesus, sê conosco em toda a nossa trajetória e ajuda-nos, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos essas bênçãos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um. Que Deus continue derramando da sua graça, do seu poder. E nós estamos à disposição, se você tem alguma dúvida com relação à palavra, deseja estudo bíblico, deseja conhecer mais a respeito da vida cristã, da salvação, nós estamos à disposição para te ajudar. Também convidamos você para participar conosco todas as quartas, sábados e domingos, às 19h30, nós estamos reunidos ali na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, aqui em Votorantim, estado de São Paulo. Quarta, estudo bíblico, sábado e domingo, culto, às 19h30. Repetindo, a rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, Votorantim, estado de São Paulo. Que Deus possa abençoar a sua vida, o seu lar. Agradeço a todos pela participação, os irmãos que têm compartilhado, curtido, comentado, que têm divulgado a palavra, que têm tirado este momento para ouvir, para meditar conosco. Que Deus abençoe sempre a sua vida, o seu lar. Permitindo o Senhor Jesus, na próxima segunda-feira, às 20 horas, estaremos aqui pelo Facebook mais uma vez para transmitir a palavra do Senhor Jesus. Esta mensagem também estará sendo disponibilizada ali no canal Mensagens Restauradoras no YouTube. Você pode estar acessando lá, revendo outras mensagens também que ali são postadas. Que Deus continue abençoando a todos, tenha a todos uma noite de paz, uma semana de paz, guardada e amparada nas santas e poderosas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém.